Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. A gente vai focar num tema que é absolutamente crucial e muito profundo, uma questão que atravessa toda a história do Brasil de ponta a ponta. Para quem já acompanha o portal Candomblé Desmistificado, entender essa diferença entre intolerância e racismo religioso é meio que o primeiro passo para tudo, né? O nosso objetivo aqui é olhar para os dados históricos de uma forma bem objetiva, mas com muita empatia, para entender como o ódio contra as matrizes africanas de fato moldou as estruturas do nosso país. Certo? Então vamos mergulhar direto nisso. Tem essa frase que eu acho espetacular. O candomblé não é apenas uma religião, é uma tecnologia civilizatória. As religiões de matriz africana não são só um monte de rituais ou dogmas soltos por aí. Elas são sistemas incrivelmente sofisticados, sabe? Sistema de sobrevivência, de filosofia, de gestão da comunidade. Elas literalmente mantiveram viva a pulsação de civilizações inteiras debaixo da maior violência histórica que a gente já registrou. Isso muda tudo. E para guiar essa nossa conversa, o nosso roteiro de hoje tem 5 passos bem diretos. 1. Intolerância versus racismo religioso. 2. As raízes dessa perseguição. 3. O fenômeno do narcopentecostalismo. 4. Epistemicídio e violência institucional. E, por fim, 5. Uma tecnologia de resistência. Então, começando pela primeira parte, intolerância ou racismo religioso. Vamos dar uma ajustada na nossa lente analítica para dar o nome certo ao que acontece com os terreiros. Chamar o que acontece no Brasil só de intolerância simplesmente não dá conta do recado. Fica parecendo que é só um debate, uma divergência sobre teologia, sabe? E não é. A gente precisa falar em racismo religioso, porque isso reconhece o verdadeiro motor da agressão. O alvo central é a ancestralidade negra. É um ódio focado na cor da pele, na estética dos orixás, nos vocábulos africanos. É uma perseguição sistêmica, literalmente projetada para apagar toda uma civilização. Isso aqui ilustra brilhantemente a diferença. Imagina que de um lado a intolerância foca no conflito de ideias, de dogmas. Do outro, o racismo religioso atua focado em raça, em ancestralidade. A ideia é manter aquele status quo, manter a colonialidade de poder. Essa estrutura opera demonizando as divindades africanas, transformando tudo num conceito cristão de diabo, justamente para poder ditar o que é considerado civilizado no nosso espaço público e varrer para baixo do tapete tudo que não for eurocêntrico. O que nos leva à nossa segunda parte, as raízes da perseguição. Porque isso que estamos discutindo não é nem de longe um fenômeno novo. A verdade é que a maquiagem da repressão só foi mudando com o tempo. Lá no período colonial, no século XVI, o ataque vinha de mãos dadas entre a coroa e a igreja, e a desculpa era a heresia. Corta para a Primeira República em 1890, o discurso muda do pecado para saúde pública e ciência, para controlar os corpos. E hoje, em pleno século XXI, essa mesma perseguição se veste de guerra espiritual, alimentada por discursos fundamentalistas. Esse Código Penal de 1890 é um exemplo literal de como o Estado operava. Práticas afro-brasileiras viraram crime da noite para o dia, rotuladas como espiritismo, curandeirismo ou magia. E olha que detalhe chocante. A polícia podia simplesmente invadir os terreiros, confiscar objetos sagrados e atabaques e guardar tudo em museus da polícia como se fossem evidências de crime. Ficaram lá por mais de um século, tratando como caso de polícia algo que era a essência vital de uma comunidade. Vamos passar agora para a terceira parte. A ameaça do narcopentecostalismo, uma mutação moderna, muito drástica e muito perigosa. Agora, o que é realmente assustador sobre isso é ver como o tráfico de drogas está usando o extremismo religioso. O narcopentecostalismo é exatamente isso. Uma aliança brutal entre facções criminosas e um discurso fundamentalista. Os criminosos viram fiscais da fé nos territórios deles. Eles chegam num nível de proibir morador de usar roupa branca, proíbem de tocar atabaque e usam de violência extrema para expulsar as famílias e destruir os terreiros. E para colocar isso em perspectiva, olhem só esses números do gráfico. Em 2018, a gente tinha cerca de 210 casos estimados. Em 2023, esse número deu um salto assustador para mais de 720 casos. É um crescimento exponencial. Isso acontece bem naquelas periferias onde o Estado não pisa. O fundamentalismo e o crime organizado preenchem esse vácuo deixado pelo poder público, e o alvo vira a cultura afro-brasileira. Então, a destruição de um terreiro não é, de forma alguma, só sobre religião ou intolerância. É um verdadeiro projeto de domínio geopolítico.
O que o crime organizado quer é controle total, subjugar o corpo, a mente, a identidade da população negra e arrancar pela raiz qualquer espaço que sirva de resistência comunitária nas periferias. E é por isso que a gente entra na quarta parte, epistemicídio e violência institucional, porque o ataque não é só físico, ele ataca o conhecimento. O ponto crucial aqui é o seguinte: destruir um terreiro é literalmente atear fogo em uma biblioteca viva. O candomblé guarda um conhecimento botânico que não tem preço. E vai muito além das folhas. São sistemas de gestão de comunidade, práticas de saúde mental, que estão aí muito antes da psicologia ocidental sequer sonhar em existir. É sabedoria pura. A academia tem um termo muito preciso para isso: epistemicídio. Um conceito do Boaventura de Souza Santos que a brilhante Sueli Carneiro aplica tão bem. Na prática, o epistemicídio é quando o Estado rotula tudo que não é padrão europeu como superstição. Um exemplo cruel? Órgãos ambientais que aparecem para mutar terreiro por causa de uma oferenda que é 100% biodegradável, mas fecham os olhos para o esgoto e lixo industrial que são jogados no mesmo rio. Percebem o peso disso? E tem uma outra esfera que é atingida em cheio: o ambiente escolar. Sem a implementação real do ensino de cultura afro-brasileira, as nossas crianças ficam na linha de frente sofrendo ataques. Colocar um fio de conta ou vestir branco gera chacota, o que leva à depressão e evasão escolar. A gente vive num país onde a mitologia grega é aplaudida nos livros didáticos, mas a divindade africana é estigmatizada como algo ruim. Isso planta a semente do racismo bem no comecinho da vida escolar. E na nossa vida digital não seria diferente, né? O racismo também atua através do que a gente chama de violência algorítmica. Páginas inteiras de resistência negra são derrubadas na internet sob falsas alegações de violação de diretrizes, fora as fake news que rodam a 1000 por hora, descontextualizando sacrifícios rituais para alimentar aquele pânico moral e associar práticas africanas ao mal na cabeça das pessoas. Mas agora vamos para a nossa quinta e última parte. É aqui que a gente muda a perspectiva da dor para a força, uma tecnologia de resistência. Como é que a comunidade transforma todo esse trauma em poder político real? Existem 4 passos super práticos sendo recomendados por portais como o Candomblé Desmistificado. 1. Monitoramento e notificação firme dos crimes. 2. Educação em rede para humanizar as divindades no imaginário popular. 3. Articulação interreligiosa, chamando outras fés para defender o Estado laico juntos. E 4. A preservação da memória através do tombamento dos terreiros. Porque no fim do dia, gente, o terreiro é uma rede de apoio psicossocial que salva vidas. Pensa na população negra carregando o peso enorme desse racismo estrutural diariamente. As mães e pais de santos são conselheiros, mediadores de conflito. Esse aquilombamento, esse ato de se juntar e se fortalecer no terreiro, é de verdade uma política de saúde mental e saúde pública indispensável no Brasil. Vamos avançar e ver como isso se consolida na prática através do direito. Advogados e juristas negros vêm forjando um escudo jurídico sensacional para proteger o sagrado. A Lei 14.532, por exemplo, agora equipara a injúria racial ao racismo. O STF também cravou a proteção do abate ritual, derrubando aquele falso pretexto de defesa animal usado para atacar o candomblé. São vitórias que mostram que o Estado laico não funciona sozinho. A gente precisa brigar por ele nos tribunais. E aí a gente chega numa conclusão que é a alma de tudo isso. Aceitar as matrizes africanas como a base da nossa cultura não é só tolerar, é curar a nossa democracia. A desmistificação é literalmente o caminho para o respeito, e o respeito é o único terreno possível para a liberdade crescer de verdade. O que nos deixa com essa provocação para levar para a vida? Como é que um Estado acha que vai proteger a própria democracia se ele vira as costas para as raízes da sua própria cultura? A luta contra o racismo religioso é, sem sombra de dúvida, a verdadeira prova de fogo dos direitos humanos e do pluralismo no nosso país. Pensem bastante nisso. Muito obrigado por acompanhar a nossa explicação de hoje. Continuem com a mente aberta para novas perspectivas e a gente se vê na próxima.